Oi, já estamos ao vivo, uma linda noite, com muita alegria que eu recebo vocês nessa live. Eu acredito que não foi o acaso, quem aqui já chegou e vai chegar. Com certeza foi a sua alma, foi Deus que te trouxe por aqui, porque hoje será um encontro onde de já eu quero agradecer as presenças, logo mais, as minhas queridas amigas, parceiras, a Tainá, Carmona e Adriana Monteiro. E é uma honra estarmos juntas nessa live para somarmos os nossos saberes, né? Caminharmos juntos com diferentes visões, mas todas elas alinhadas ao desejo de contribuir com mulheres, com seres humanos que desejam realmente viver com consciência, com presença, com mais liberdade, com mais ação. Adriana e Tainá, solicitem a entrada de vocês aí, minhas queridas, para que eu possa aceitar aqui a chamada de vocês. Façam a solicitação para entrarem. Terto Arelião, boa noite. Então, Carla está entrando. Opa! Olá, Linda boa noite. noite, a noite promete. Já dei aqui uma acolhida ao nosso público, não é? E Bacana. envia esse aviãozinho para outras mulheres, para outros seres, homens e mulheres que precisam das informações que serão tratadas nessa noite. É muita gratidão, né, Carla? Nós estamos aqui, logo mais eu vou passar, eu me apresento, deixa a Tainá entrar, passo a palavra para Carla e para a Tainá, para elas também se apresentarem, porque nós estamos juntando aqui três mulheres de lugar de fala, cada uma um lugar de fala diferente, mas com propósito alinhado, né? Um Verdade. propósito alinhado para caminharmos somando, contribuindo para que mulheres vivam também do seu propósito, né? Com mais consciência, com mais liberdade, com mais alinhamento, né? Sabendo onde está e onde deseja chegar, né? Essa live tem uma proposta profunda e é claro que nós não vamos tratar de tudo, mas nós vamos deixar um gosto de quero mais. Vamos ver se a Tainá solicita a entrada. Vou dar uma Enquanto eu me apresento, a Carla se apresenta, é o tempo que a Tainá solicita a entrada. Você pode enviar aí um oi para ela, que ela pode já ir se solicitando, né? Sim, estou Então, tentando quem falar sou com ela. eu? Qual é o meu lugar de fala? Eu sou Marineves Arelião, né? Eu sou historiadora de profissão, professora universitária com uma experiência de 35 anos, então, uma vida dedicada ao ensino, sou mentora de mulheres, criadora de um movimento de mulheres denominado Marias Alegrias, sou palestrante, sou escritora, tenho formação em biopsicologia, sou analista de perfil comportamental, mas nada de sou coach, mas nada disso me define, porque, na verdade, eu sou uma amada filha de Deus, e é por ser uma amada filha de Deus que, ao longo da minha caminhada, eu compreendi que é preciso juntar toda a nossa experiência para também transbordar na vida do outro, e é por isso que eu não paro, não paro. Esse movimento de integrar a ciência com a espiritualidade, com muitas outras ferramentas, é algo com o comportamento humano, é algo que me move, é um processo muito íntimo, porque assim como eu precisei
Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos ouvindo, ou irão nos ouvir depois, elas também precisam. Eles também precisam. E se apresente, Carla, se apresente aqui para o nosso Mais uma público. vez, é uma alegria falar com você, tá? E com todo o pessoal que vai nos assistir, que já está nos assistindo aqui, participando aqui conosco. Diretamente aqui de Pernambuco. Eu estou Uau! viajando, estou aqui no sertão de Pernambuco, só curtindo. É uma mistura de férias com trabalho, né? Que eu também estou trabalhando. Isso é mais uma das minhas conquistas mediante ao meu crescimento pessoal, meu desenvolvimento pessoal, nessa jornada que a gente vem trabalhando. Então, é como você falou, nós queremos passar para outras pessoas aquilo que nós vivemos, vencemos e crescemos, né? Mostrar que tem dado resultado muito bom na nossa vida e a gente quer passar, transbordar, né, para outras pessoas, por isso estamos aqui. Então, como você falou, eu sou a Carla Monteiro, eu sou psicanalista, eu resido em Barueri, atendo presencialmente em Alphaville, mas também faço atendimento online. Hoje eu estou passeando aqui, visitando meus parentes, a minha mãe aqui em Pernambuco, então estou com os atendimentos online. E sou contadora de formação, né? Estou finalizando aí uma transição, né? Focando totalmente aí na saúde mental, desenvolvimento aí humano, que é o que me traz muita alegria e realização. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma neta e sou uma pessoa apaixonada pelo conhecimento. E eu gosto de me conectar com pessoas que também querem estar nessa jornada. Que lindo, Carla. Isso nos move, não é? Isso alinha o nosso propósito, não é? Eu sempre falo que Deus não junta as pessoas, Ele une propósitos, né? Sem dúvida. E enquanto a Tainá entra... Ela está aguardando um convite. Você consegue mandar para ela? Não, eu não, ela mesma que tem que solicitar, não precisa eu enviar o convite. Basta ela solicitar, igual que você fez. Ah, ela pediu para eu compartilhar aqui para ela, que ela não tá aparecendo para ela, tá a live, vou passar. Então, como liberar as dores emocionais, né? Muitas vezes, é o tema da nossa live, eu vou começar a falar, porque muitas das nossas dores, elas alteram o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, as nossas relações, a nossa psique, a nossa espiritualidade, né? E quando a gente deseja mudar padrão de relacionamento, padrão de prosperidade, padrão de saúde, é preciso também desejar, reconhecer onde dói no nosso corpo, onde dói na nossa mente, onde dói na nossa alma, onde dói, onde são as nossas dores invisíveis que estão limitando a nossa caminhada. Então, uma das questões mais profundas que nós poderíamos refletir hoje seria: as nossas dores, elas deixam marcas no nosso corpo, elas deixam marcas no nosso emocional, e elas influenciam, sim, a nossa mente, afetam toda a nossa conexão, inclusive espiritual, porque quando a gente não reconhece a dor, ela fica alojada, ela não está sendo ressignificada, e muitas vezes ela gera um padrão de pensamento, um padrão de comunicação, um padrão de sentimento, um padrão de narrativa, e, consequentemente, nós vamos repetindo esses padrões no nosso dia a dia, que vai dificultar o nosso processo de cura, que é o processo da nossa cura, ele se dá de forma integral. Existem muitas ferramentas, e nós vamos tocar em muitas ferramentas, no final a gente vai falar, não é, Carla? No evento presencial. Então, com o estudo da biopsicologia, que conecta o corpo, a mente e as emoções, o que a gente percebe? É que nós, as nossas palavras, a nossa atenção, a nossa ansiedade,
as nossas dores recorrentes, elas podem gerar padrões repetitivos, se nós não estivermos cuidando, tratando. Por isso os exercícios psicobiofísicos são tão importantes, por isso a meditação, o exercício de respiração é tão importante para mudar esses padrões, né? Sim. A neurociência vem nos explicar hoje que as experiências marcantes da nossa vida, elas geram circuitos neurais. E o que significa isso? Se vivemos uma experiência de rejeição, se vivemos uma experiência de abandono, se vivemos uma experiência de humilhação, de culpa, de medo, nosso cérebro pode permanecer nesse estado, pode ficar em estado de alerta em tudo aquilo que se aproximar daquele padrão, né? Então, mesmo quando o perigo já não existe, mas é como se nós estivéssemos o tempo inteiro no estado de alerta, né? É o nosso passado voltando para o nosso presente. Por isso que o nosso passado, ele precisa ser olhado, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ressignificado. E existem muitas ferramentas no nosso tempo, e nós não precisamos mais caminhar com dores profundas para o resto da nossa vida sozinho. Porque se existem dores que a gente não consegue carregar sozinha, existem profissionais que são treinados justamente para ajudar a fazer essa travessia, né? Exatamente. Tainá entrou, solicite, Tainá. Conseguiu. Ela falou que não estava conseguindo com dificuldade enorme. Agora ela solicitou, vamos ver, entrar ao vivo com a Tainá. Aceitando. Tainá? Olá, maravilhosa. Ai, chegou. Ai, que linda, eu já me Obrigada. apresentei, a Carla já se apresentou, eu já falei aqui dessas principais dores que se alojam no corpo, na mente, na emoção, e que o nosso passado ele precisa ser ressignificado para que ele não vire padrão repetitivo. Estava tocando aqui na neurociência. Mas seja muito bem-vinda, se apresente, fale para o nosso público e dê um pouquinho do seu recado. Você já à medida que você se apresentar, você já dá o seu recado aí, porque você é muito bem-vinda, toque no tema da nossa live e apresente aí o seu lugar de fala. Eu acho melhor você mesmo falando do seu lugar de fala. Nós juntamos 3 mulheres com experiências diferentes, mas com propósito alinhado. E o nosso desejo profundo é contribuir. Quem está nos ouvindo, por favor, envie um aviãozinho para outras mulheres, outros homens, para quem desejar escutar esse momento de acolhimento e de troca de saberes. Com a palavra, Tainá Carmona. Maravilhosa, muito obrigada, Eres, linda. Eu não estou conseguindo entrar com a minha outra conta, não sei, mas essa daqui deu, que é uma outra, né? Mas tá bom. Então, gente, eu sou psicanalista clínica e vibracional. Eu trabalho com as emoções e as frequências. Eu sou terapeuta sistêmica e consteladora também. E o meu propósito realmente é ajudar a elevar a vibração, o campo de vocês, para que a gente possa atingir os nossos objetivos e realmente também conseguir sair da estagnação, né? E eu acho interessante que quando a gente decide mudar, as coisas acontecem. E se vocês estão aqui nessa live de hoje com a gente, é porque tomaram uma decisão, né? E essa decisão, se a gente pegar pela etimologia da palavra mesmo, cisão, significa realmente o ato de cortar fora algo, né? Quando você deixa para trás aquilo que o seu inconsciente está acostumado. E é o que a gente acaba esquecendo, né? Nós acabamos esquecendo, e é inconsciente também isso. E nem sempre o que a gente está acostumado é o mais seguro, né? Então, a gente decide mudar. Receio, né? Da gente ser diferente das pessoas que estão ao nosso redor.
E no nosso evento do dia 8 a gente vai falar muito sobre isso, né? Esse receio da gente ser diferente dos nossos pais, da gente ser maiores, melhores, talvez, venha também com uma questão, né, de lealdade invisível aí, né? De você sentir culpa de deixar alguém para trás, né? Exato. E a pergunta realmente que a gente sempre faz, né? Por que que isso acontece com a gente? Né? Por que que o inconsciente faz isso? O inconsciente, ele é realmente aquela parte de nós que a gente não tem conhecimento sobre, né? E quando a gente está navegando ali por águas desconhecidas, que a gente decidiu mudar, o inconsciente manda uma mensagem falando assim: amiga, amigo, o que você está fazendo? Por favor. A gente não conhece aqui. A gente não sabe o que vai ter nesse lugar. Vamos voltar. Então acaba puxando a gente de novo, né? Questão realmente de segurança, sobrevivência, que é o que o nosso corpo busca. Igual quando a gente vai fazer uma dieta, por exemplo. Quando você vai começar a fazer uma dieta e você não faz a adequação, né, certinho, você não vai indo com calma, aos pouquinhos, o seu corpo entra em estado de: meu Deus, o que você está fazendo? Eu vou morrer. E aí ele realmente tem um surto e do nada você começar a atacar as coisas e comer compulsivamente. Então é realmente essa sensação de sobrevivência, né? Que vai puxando a gente para trás. Então a gente prefere ficar realmente em terrenos desconhecidos, né? E quando você está naquele local conhecido, as empresas a empresa que você trabalha, a sua família, seus amigos, eles têm que cobrar de você aquela pessoa que você era, né? Isso quando eles não aceitam a sua mudança e quando eles não, como é que eu posso falar? Não respeitam, né, realmente a sua mudança. Então, quando isso acontece, você tende a ceder esse lugar de volta. E por que que a gente costuma fazer isso, né? De ceder esse lugar de volta? Por que que a gente ainda aceita? A pergunta que a gente faz, né? Inclusive, se vocês puderem, anotem isso. A gente só sai do nosso lugar quando, ainda dentro do nosso coração, cobramos algo ou queremos algo ainda dessa pessoa. Então, por que que é tão importante para nós ceder o nosso lugar, a nossa decisão de mudança para realmente fazer o que o outro está querendo? O que que em nós ainda falta? Por que que a gente ainda se coloca nessa situação? O que que você ainda busca? O que que você ainda quer? O que que ainda não foi curado dentro de você para que a gente possa fazer isso, né? E realmente seguir em um outro patamar de vida. Então, esse evento do dia 8 é realmente a decisão que você vai tomar. E aí, muitas pessoas às vezes olham esse evento e falam assim: ai, não tô a fim de ir. Eu acho que não é pra mim. Esse assunto de terapia, de mudança, tal, acho que agora não é meu momento. Sabe por que que vocês pensam isso? Muitas vezes, as pessoas costumam, né, pensar isso, porque elas têm medo de crescer. Quando você entende isso, as coisas mudam. Né? Então você tem medo de chegar a um outro patamar, porque realmente você tem aquela lealdade ainda ao lugar que você está de costume. E, Tainá, a gente poderia dizer, então, que a nossa verdadeira transformação, ela ocorre, ela acontece quando nossa decisão consciente, ela alcança também o nosso inconsciente, né? Sim, verdade. Com Porque certeza. muitas mulheres, como você acabou de falar, elas dão o primeiro passo, às vezes até pagam, mas começam aí os sabotadores, os pensamentos, né? Os pensamentos sabotadores,
a rotina sabotadora, a comunicação sabotadora, a narrativa sabotadora, o colega sabotador, o familiar sabotador, né? Aí, não, o que que você vai fazer? Isso não é para você, isso não é sua hora, isso não é seu momento. E o outro se entrega àquela mesma onda, como você bem tocou na frequência, né? Quando a nossa vontade, quando os nossos desejos, eles ficam operando dentro do padrão antigo, das viciações, dos modelos antigos, nós estamos operando numa zona de conforto. E, muitas vezes, pelo medo de avançar, né? E a neurociência mostra muito bem esses avanços e mostra também que as nossas atitudes automáticas são guiadas pelas nossas memórias. E as memórias, elas são geradas pelas nossas emoções, que vão gerando nossas crenças, que são construídas ao longo da nossa vida. Né? E a gente não sabe por que isso vai reverberar no nosso corpo, no resultado da nossa profissão, na nossa família, inclusive na nossa prosperidade. Por que a gente repete padrão de relacionamento, padrão de escassez, padrão de dores, né? Forma de reagir, dores, bloqueios, que está alojado, é a nossa zona, é a área que a gente conhece, pode ser dolorosa, pode ser difícil, mas é aquela área que a gente já conhece. Então, o que é preciso e o que nós vamos fazer, né, Tainá? Nós vamos reprogramar. Exatamente. É preciso novas experiências, é preciso, portanto, novos significados, inclusive nova trilha neural. Exato. Novas trilhas neurais. A Carla quer falar. Fala, Carla. Não, eu falando do inconsciente já me fico animada aqui. É que eu gostaria de falar quando a fala de vocês foi me levando a imaginar, a trabalhar, a visualizar mesmo essa questão do inconsciente, né, que é muito importante. Eu tenho falado muito sobre isso no Instagram, porque quando a gente identifica as nossas dores, os nossos traumas que estão lá no inconsciente, traz para o consciente, a gente passa a ter realmente um controle, né, das nossas escolhas, um controle da nossa vida, um melhor controle das nossas emoções. E assim, consegue o quê? A gente consegue trabalhar aquilo que a Tainá tanto fala, que é, e você também, Mari, que é levantar a nossa energia, ter uma energia alta, né, ter uma frequência alta. E isso, com esse trabalhar que a gente vem fazendo, que é curar as dores das mulheres, ajudar elas a se curarem, elas chegam a essa frequência alta. A minha pergunta para vocês é: como manter, como sustentar essa frequência? Eu acho isso importantíssimo, porque eu acho que a gente até consegue, mas a vida tem as suas lutas diárias, né? E quando a gente pensa que chegou lá, de repente vem alguma coisa que faz você cair. Então eu queria saber de vocês, como que a gente segura essa frequência alta? Acho que a Tainá pode começar. E depois eu complemento aí, Tainá. Perfeito. Então, a gente vai trabalhar bastante esse assunto no nosso evento do dia 8, mas passando assim, mais ou menos por cima, né, para vocês, é que, na verdade, a frequência sustentada, essa frequência alta, ela só consegue ser sustentada quando a gente realmente trabalha aquilo que está no nosso inconsciente, quando a gente trabalha as nossas dores, quando a gente consegue ver elas. Porque no meu Instagram eu já falei também sobre a questão do campo eletromagnético que nós emitimos, e isso já é medido cientificamente. Então, quando a gente sente, a gente tem alguns pensamentos que a gente não conhece. A gente sente alguma coisa aqui no nosso campo eletromagnético do coração, que é o mais forte. E aí isso emana para fora do nosso corpo, e esse magnetismo que a gente emana é o que acaba atraindo certas situações para o nosso dia a dia. Então, para manter a frequência alta, realmente você tem que se autoconhecer, conhecer os seus sabotadores, saber o mais importante de tudo, é o objetivo que você vai ter. O seu objetivo e o seu propósito. Porque, por exemplo, quando a escala de Hawkins, né, não sei se vocês já viram,
pessoal que está assistindo, né? Na verdade, a gente tem uma escala de Hawkins, e aqui a gente mede as emoções e a frequência das emoções que a gente trabalha, né? Então, por exemplo, a emoção mais baixa de todas é a vergonha, depois tem a culpa, depois tem a apatia, depois tem a tristeza, o medo, aí começa o desejo, aí começa a raiva, aí vai melhorando e vai subindo. Depois vocês podem dar uma olhadinha aí para entender melhor, né, o pessoal em casa. Então, assim, quando a gente começa nesse desejo de querer mudar, de querer fazer diferente, subir um patamar e sustentar essa frequência, a gente passa por uma emoção que é a raiva. A raiva, ela canalizada corretamente, ela vira aí uma potencializadora para você Uma conseguir subir. aliada, né? Isso, uma aliada, exatamente. Porque daí você fica com essa coragem, com essa criatividade. Então, é extremamente muito boa quando canalizada corretamente. Só que o que acontece? Muitas pessoas às vezes não entendem sobre o propósito de quem elas são e o que elas querem de fato para a vida delas. E nós temos a energia masculina e a energia feminina. Então, quando a gente tem um masculino, quando a gente quer subir a frequência e a gente entra ali na questão da raiva de eu quero mudar, eu quero melhorar de vida, o seu masculino bate de frente com você e ele fala assim, tá bom, ok, mas para onde que eu te direciono? O que que você quer? E quando a pessoa ela não tem o que ela quer, ela está muito suscetível a deixar a frequência dela cair de novo. É a falta Por da isso que clareza, né? Hoje mesmo eu falei sobre isso. A falta da clareza que não gera, não caminha com rumo ao propósito. Não basta desejar. Posso entrar aí um pouco na sua fala, Tainá? claro, Então, fica à vontade. culpa, medo, são emoções que nos aprisionam, né? A gente sabe disso. E você trouxe muito bem aí a frequência dessas emoções. A culpa nos mantém presos no passado e muitas vezes nos sabota para o tempo presente. O medo nos impede de caminhar para o futuro. Quantas mulheres, quantos seres humanos estão a ponto de avançarem e o medo é maior do que a coragem, né? Que a coragem é a energia do coração. Coragem é jogar com o coração. Alinhamento é um alinhamento de frequência, mente e coração. Enquanto isso, a gente vai deixando o presente passar, porque aí a gente vai vivendo de passado e de futuro, né? E onde é que nós temos força? Onde nós temos frequência? Onde nós temos energia? No presente, no aqui e agora, né? Então, quando a gente compreende exatamente que essas emoções repetidas, elas geram memória, e essa memória vão criar significados, né? E vão fortalecer nossas crenças, é um trabalho forte que nós temos que fazer para desconstruir crenças, especialmente crenças limitantes. Pode falar, Carla. Mari, aproveitando também sua fala e voltando um pouquinho ainda, antes de elevar a frequência ainda nas dores, né? Identificação das dores, né? Como nós podemos reconhecer essa dor que está registrada em nós, né? Muitas vezes no nosso corpo, não só na nossa mente, para poder dar início a esse processo de cura verdadeiro, né? Porque nós precisamos primeiro trazer para a clareza, né? Nós precisamos trazer para o consciente e entender, não, essa é a minha dor, é isso que está me travando. Como fazer isso? Como reconhecer isso? Olha, muito importante essa pergunta, porque as nossas dores, elas deixam marca no nosso corpo, né? Elas deixam marca, elas influenciam a nossa mente, elas influenciam nos nossos pensamentos, já falei, e influenciam também nas nossas conexões, inclusive a nossa conexão espiritual, a nossa conexão com Deus. Porque quando nós estamos vibrando no padrão do medo, da vergonha, da culpa, nós não temos energia co-criadora. Falta a frequência de luz para co-criarmos. Porque essas emoções, quando elas estão muito baixas, elas não nos permitem fazer um processo de cura. E a cura, Carla e Tainá, e as nossas ouvintes, ela se dá de forma integral. É preciso a gente integrar o corpo, a mente, a emoção, o espírito, né? Porque uma dor no corpo, ela reverbera no emocional, ela reverbera no espiritual.
muitas vezes uma ansiedade, um cansaço, uma rigidez, uma dor recorrente. Ali tem padrão repetitivo, né? Uma dor emocional, ela não fica apenas na lembrança, ela pode também ser transformada numa memória corporal, e é preciso, e a gente pode sair do lugar dessa dor, sim, por isso que esse evento presencial será tão importante, né? Porque nós vamos ter a oportunidade de sair desse automático, dessa forma de agir e reagir no automático, que muitas vezes bloqueiam, dificultam o nosso amar, o nosso prosperar, o nosso relacionar, né? O nosso posicionar. Né? E a neurociência mostra que as nossas experiências marcantes, elas criam circuitos neurais. E quando uma mulher vive rejeição, abandono, humilhação, injustiça, culpa, medo, o que o cérebro registra? Ele registra aquilo tudo como proteção. Tá, protege. Qualquer momento que você assemelha aquilo que está gravado, ele já aciona um gatilho mental. Um gatilho mental, né? Por isso que a cura começa nesse despertar, nessa limpeza energética também, né? Esse lixo mental, que foi importante, é a nossa história, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser olhada, a Tainá trabalha muito bem isso na constelação, ela precisa ser olhada, ela precisa ser acolhida, mas ela precisa ser ressignificada, né? Sim. Então, quando essa dor aparece em mim, quando ela aparece em você, quando ela aparece no meu corpo, quando ela aparece no meu emocional, quando ela aparece nos meus relacionamentos, na minha prosperidade, eu tenho que olhar onde está a raiz de tudo isso. E preciso, e é por isso que nós estamos aqui, porque às vezes nós não conseguimos fazer esse processo sozinhos. E nós estamos aqui somando experiências, somando travessias de vida. Somos mulheres que já superamos muitas dores, cada uma de nós, e somos buscadoras de novas ferramentas, novos conhecimentos, cada uma na sua área. Então, eu gostaria até de deixar uma ferramenta muito simples, que é extremamente importante, nós vamos transbordar no evento presencial, mas olha, a meditação é uma ponte sagrada, a respiração consciente. Quando a gente centra, respira, observa, vamos saindo do automático, oxigena o nosso cérebro, traz oxigênio para nossos centros de força, né? E acalma o nosso sistema nervoso. Olha que coisa bacana. Simples meditação, respiração, traz presença. Se você colocar como rotina uma respiração consciente, uma meditação, já é uma ferramenta poderosa, né, para mudar um pouco o padrão. E com ferramentas de coach, de biopsicologia, de tantas outras ferramentas, nós podemos ressignificar, decidir, como a Tainá colocou tão bem, né, decidir e sustentar a frequência, sustentar a nossa identidade, porque a nossa identidade, muitas vezes, ela foi distorcida. Eu não sei, eu não mereço, não é para mim, não sou capaz. E depois a gente pode ressignificar tudo isso. Eu sou capaz, eu posso, eu alcanço. Então, reconstruir essa identidade é uma tarefa primeira, né, da identidade. Com as crenças de capacidade de merecimento, a gente vai longe e sustenta a frequência. Sim, Mari, e eu gostaria de completar aqui com a sua fala, né, onde você fala assim, muitas vezes não é possível sozinha. E eu posso, assim, afirmar que, né, muitas vezes eu acho que não é possível sozinha. Porque quando a gente está ali naquele emaranhado, né, de questões emocionais, de trauma, na maioria das vezes, você não encontra caminhos, você não vê saída, você acha que está tudo perdido. E quando você se depara com pessoas que podem te dar a mão, né, como aconteceu conosco, numa questão nos cursos, nas formações, nas terapias, né, na imensidade de estudos, né, que nós fizemos aí, assim, é como se a nossa mente, como não, de fato, nossa mente abre, é como se o mundo abrisse assim para nós, né? E nós podemos ver assim
que grandeza que existe dentro de nós a ser explorada, né? E que mundo, né? Que riqueza que tem fora para nós também alcançarmos e vivermos assim uma vida plena. Por isso é como você falou, existem inúmeras ferramentas que estão à nossa disposição, mas que nós não podemos sofrer sozinha, porque realmente eu acho que a gente fica fadado ao fracasso. Por isso, além de todas as ferramentas que nós já oferecemos aí com o nosso trabalho individual, tivemos essa ideia, né, aí de trazer esse evento presencial, que de fato foi impactante para mim, os que eu frequentei, pude passar semelhante, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, muitas mulheres, porque eu tenho acompanhado, né, essas mulheres assim como vocês. A gente tem sentido quais são as dores e a gente tem trabalhado esse evento diretamente para essas dores, para essas questões. Pessoas que estão estagnadas, pessoas que estão ali paralisadas, que sabem que têm capacidade para brilhar, para crescer, pessoas que estão sofrendo com essas dores aí do passado, com bloqueios emocionais, enfim, são inúmeras as questões, mas como também são inúmeras as possibilidades para sair dali, posso dizer, com ferramentas transformadoras, mas também já sentindo-se transformadas, já tomando a decisão, né? Como a Tainá falou, a partir do momento que toma a decisão de ir e tomando a decisão de estar, estando lá, estando presente lá, já é um passo importantíssimo, eu posso garantir. Olha, quem aí está com gosto de estar conosco no dia 8 de agosto, na Casa Becker, que será maravilhoso, um momento presencial. Nós estamos com um ano caminhando aí com essas mulheres no Florescer, não é? Encontros semanais, encontros individuais, e quanto brilho eu tenho acompanhado de mulheres. Isso enche meu coração de alegria, de saber que essas mulheres estão trilhando uma nova jornada, já começaram exatamente a brilhar, aquilo que a Carla trouxe tão bem para nós aí, acreditando em si. Olha, a potência está ali, mas ela precisa ser acionada. Entender que quem tem que fazer sou eu que tenho que dar o passo. E que ninguém pode fazer por nós, né? Então, por isso que uma pergunta, uma questão importante que a gente pode refletir aqui. Não basta saber, não basta ler um livro, não basta ter informação, não basta ter conhecimento. Porque muitas vezes nós sabemos de onde vêm nossas dores, nós sabemos o que sentimos, nós sabemos tudo, mas é preciso fazer o processo de mudança, né? Essa neuroplasticidade, né, que o nosso cérebro é capaz de fazer, criar novas rotas internas. Gente, isso é muito importante, esses avanços da neurociência. Isso é muito importante, né? E nós trazemos duas vertentes, né? A vertente do conhecimento, do estudo, né? E também a mais importante, que é da experiência, né? Todas nós passamos aqui por experiências que nós podemos testemunhar as vitórias na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Exatamente. Por isso que muitas vezes a escassez, o não merecimento, os relacionamentos tóxicos, o medo de avançar, o medo de prosperar. Tainá tocou ali na questão dos acordos invisíveis, né? Que a gente estabelece com a nossa ancestralidade, mas quanta coisa precisa ser olhada, precisa ser sentida, precisa ser ressignificada para sair da repetição do padrão, né? Que a verdadeira cura, ela é integral. Você quer falar, Tainá? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Tainá. Eu posso fazer? Eu vou encerrar aqui esse raciocínio, aí passo já a palavra para você. Então, se o ser humano é integral, se nós não somos só mente, nós não somos só corpo, nós não somos só espírito, nós somos a inteireza desse movimento integrado. O nosso propósito é exatamente quando a gente alinha, quando a gente gera uma coerência entre o que pensamos, o que falamos, o que sentimos, alinhado com a lei maior, que está na natureza. Aí tudo gera um movimento de brilho, de expansão de consciência, nós nos tornamos co-criadores. É aí que nós nos tornamos co-criadores.
Com a palavra, Tainá, Exatamente. pode falar, Carla. Não, é que a gente falando aqui, né, sobre vivendo, mais uma vez, repito, vivendo todo esse processo de cura e falando ainda de energia, a gente eleva essa energia, ela já falou como a gente consegue manter e segurar, sustentar isso, né, porque você também, né, Mari, vinha trazendo essas questões aí nas nossas mentorias, o quanto é importante, já chegamos aqui, mas e aí, como que eu sustento isso? Eu acho isso importantíssimo. Também eu gostaria de perguntar agora, queria que a Tainá já deixasse o pessoal com ainda mais um gostinho, para entender assim, porque tem a questão, não, eu consegui, eu elevei de verdade, genuinamente, ou será que eu apenas estou com euforia do momento? Porque acontece, né? Você chega lá no evento e ouve tudo aquilo e fica eufórica. Como entender isso, né? Se eu estou realmente com a minha energia elevada genuinamente, ou se é apenas uma euforia, ou se apenas eu estou negando aquelas emoções. Porque muitas vezes a gente não trata a ferida, né? A gente trata só uma casca ali. Quando você resolve fazer sozinha, sabe? Quando você resolve fazer sozinha, você conserta só uma casca. Por dentro ela não tá tão boa, né? Exato, essa questão é muito boa, Carla, na verdade, porque realmente, assim, quando a gente tem essa questão da euforia, né, a gente acaba entrando num abismo vibracional. É assim, a euforia, ela é bom para o nosso corpo sentir o que é, assim, uma frequência boa. Só que ela não é sustentada por muito tempo. Então, a gente ainda não tem as feridas curadas. Na mente, a gente só está reprimindo aquilo que poderia colocar para fora, ser curado e para manter a frequência boa. Então, a euforia, ela vem de uma questão assim, é uma ansiedade, né? É uma fuga ali do momento presente e você acaba apagando, realmente reprimindo essa questão, né? Então, ela é instável. Então, ao longo dos seus dias, ok, hoje você está eufórica. Não, vamos lá, bora, não sei o quê, tá bom. Amanhã aconteceu alguma coisa e aí você já caiu. Aí você fica já assim, cara, não acredito que aconteceu isso. As coisas que você atrai são diferentes também. Quando você consegue sustentar uma frequência boa, né? Tipo, você olhou as suas feridas, você tá alinhado com corpo, mente e espírito. Você tem ali, você entende que, principalmente para as pessoas que moram em São Paulo, que é super ansiedade, é super trabalho, é um campo assim realmente, né, de produção. Essas pessoas, elas não conseguem, assim, pensar que elas poderiam parar um minuto e, sei lá, descer, né, do escritório e comprar um sorvete ou olhar uma árvore. Elas não param para observar a vida, né? Então, elas ficam, assim, um pouco perdidas, né, dessa questão. Então, como que elas vão conseguir sustentar a frequência? Estão prestando atenção nisso ou prestando atenção nelas como inteiro? Né? Então, assim, realmente essa euforia, ela é bom para o seu corpo sentir, porque é importante o corpo sentir o que é, assim, uma energia boa, uma energia alta, só que ao decorrer dos dias, realmente é um abismo vibracional. Então, você vai atrair coisas ruins, quando as coisas ruins chegarem, você não vai conseguir sustentar. Já a pessoa que consegue sustentar, ela não está, assim, livre completamente de coisas ruins, né? Afinal, estamos no mundo. Mas quando acontece, rapidamente ela já consegue voltar para o estado natural dela. Não demora, tipo, semanas ou dias ali remoendo uma coisa. Se isso acontece é porque existem dores que você precisa olhar. Então, essa é a diferença. Olha, que legal, que maravilha de contribuição. Nós já estamos chegando quase no nosso momento final. E olha, Tainá, você tocou em temas importantíssimos. E por lá a gente vai aprofundar, não é? Sobre rejeição, sobre culpa, medo, crenças limitantes, coerência cardíaca, frequência, sustentar a frequência, né? E conexão, nosso corpo, nossa mente, nossa emoção, nosso espírito, porque Mari, realmente ninguém sustenta a frequência com as dores abertas, né? Ô, Elas Mari, precisam ser curadas. Oi. eu tenho mais, você falou que tá chegando no final, mas dentro disso eu tinha mais uma pergunta para você, posso?
Pode fazer. Eu acho que a gente conclui aqui de uma forma bacana, né? Quando você já falou um pouco, mas mais para fechar mesmo o raciocínio, onde você fala, vocês duas colocaram muito bem, da necessidade de ter o alinhamento, né? De mente, corpo, espírito, e a partir daí surgir uma nova identidade. Não que você deixa de ser quem você é, né? Mas você alinhada, você passa a ter uma identidade mais posicionada, mais firme. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como que a gente consegue ter esse alinhamento e como que a gente consegue administrar e sustentar essa nova identidade. Olha, importantíssimo, Carla, porque o ser humano não foi criado para viver dividido. Nós somos uma unidade, por isso que essa dualidade ela é tão perigosa, né? Na história da humanidade a gente sabe os perigos e esses conceitos maniqueístas de aqui está o bem, aqui está o mal, porque gera julgamento, gera rejeição, aqui fulano não pode estar incluso, é uma leitura maniqueísta. Nós fomos criados para a unidade, todas as vezes que nós nos sentimos uno com Deus, uno com a natureza, uno com o próximo, nós adquirimos a nossa força, a nossa essência de força. Nós fomos criados para vivermos alinhados, corpo, mente e espírito. Quando nós desalinhamos, gera dor, gera sofrimento. Quando a mulher diz assim, eu consigo, mas o corpo permanece no estado do medo, da escassez, da falta de esperança, dos conflitos que estão lhe consumindo, o que acontece? Ela enfraquece qualquer decisão, porque está ali aquele pensamento, aquela energia consumindo todo o desejo de mudança, né, que a Tainá colocou tão bem. Então, a biopsicologia nos mostra que essas emoções são registradas no nosso corpo. Uma dor se aloja na carne, uma emoção se aloja na carne. Quando eu movimento minha respiração, eu estou movimentando minhas células, eu estou movimentando meus órgãos internos. Quando eu pratico uma automassagem, eu estou me curando, eu estou curando meus órgãos. Por isso que tem pessoas que se curam de forma natural. Com a respiração, com a automassagem, com exercícios, com essas terapias sistêmicas, com essas terapias integrativas, cognitivas, racionais também. Então, a neurociência revela para nós, né? Mais uma vez, cuidado com o que pensa, pensamento repetitivo. Aí para responder a sua pergunta, o que eu tenho pensado nesses últimos 3 meses? Quais são os meus pensamentos recorrentes? Pode observar, se você dorme, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que resolver esse problema, eu não sei se eu vou dar conta, esse conflito com meu filho, com a minha esposa, com meu namorado, com a minha seja lá com quem for, com meu pai, com minha mãe. Então você vai dormir com aquele conflito, você não relaxa, porque você não permitiu o acesso ao seu eu divino, você não se permitiu ser trabalhado, é preciso você autorizar o seu eu divino, que você deseja no momento do sono. Aí eu estou trazendo uma ferramenta. No momento do sono, você desprogramar desse piloto automático e construir uma possibilidade, já que o subconsciente não dorme, né, Carla? Ele não dorme, reprogramar o subconsciente no momento do sono e dizer, olha, eu estou com esse desafio aqui, mas subconsciente, eu vou dormir, você não vai dormir, me ajuda quando eu despertar a encontrar uma nova maneira de ver, uma nova leitura, né? Então, nós podemos sim sair dos pensamentos repetitivos, dos circuitos neurais que geram dor, sofrimento, que nos conectam com a escassez, com a repetição de padrão, porque a cura acontece quando essas 3 dimensões elas voltam a caminhar juntas. Então, o nosso corpo aprende a relaxar quando nós estamos alinhados. Tá? Nosso espírito, a nossa mente precisa aprender uma nova forma de pensar. É por isso que nós estamos aqui. E o nosso espírito, ele precisa reencontrar o propósito, a fé, a espiritualidade, não estou falando de religião, o caminho do amor, né? Que é nesse alinhamento que nasce a coerência.
a coerência da nossa mente com o nosso coração, o nosso eu divino é desperto. E, quando existe coerência, a gente pensa, fala, sente de uma forma coerente. E é natural que a gente se cura quando o nosso pensamento está alinhado com o sentimento, com a nossa emoção. Nós estamos, então, não basta ir para a academia, cuidar do corpo, é importantíssimo. Não basta passar o dia inteiro meditando, é importantíssimo. Não basta só fazer uma terapia tal, é preciso a gente decidir por uma rotina saudável, que contemple o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Porque a nossa verdadeira transformação, ela é integral, porque nós fomos criados para unidade. É isso. Posso fazer uma contribuição? Claro! Eu gostaria de falar, gente, assim, isso que a Mari colocou é super importante. E eu gostaria de propor um exercício para vocês aqui, de realmente tentar buscar o propósito. Deixa seu coração aberto ao divino, deixa as sensações virem, sempre busquem tirar um tempinho no dia de vocês, para que vocês possam escutar realmente, sabe, o que vocês estão querendo dizer a si mesmas, né? Porque isso é super importante. Então, o que é necessário eu mudar para eu chegar no próximo patamar? O que é necessário deixar para trás? O que eu quero? Que é o mais importante, que é o que vai fazer você ter a energia e a força para chegar no próximo patamar. E a Mari falou assim, né, da questão de vamos analisar depois, no final do dia, quais foram os pensamentos. E tem um exercício que eu gosto de usar, que é o da caixa. Então, por exemplo, da caixa. Você chega no final do dia e você coloca assim, bom, esse pensamento que eu tive, ele representa o medo. Esse pensamento que eu tive representou a raiva. Esse pensamento que eu tive representou o desgosto, o nojo. Então, você vai colocando, por exemplo, o cliente não pagou. O que isso significa? Medo. Você divide. Aí, eu não fui na academia. Preocupação. Aí depois você vai mapeando ali o que de energia tem por trás daquilo. É positiva? É negativa? Quais são a maioria dos seus pensamentos? Porque se você ficar nutrindo realmente os seus pensamentos com muitas preocupações e muito medo, a frequência cai. Não tem como você manter a frequência ali. Por isso que é importante a gente se curar, né? E a Mari tocou num ponto excelentíssimo, que é o da reprogramação mental para dormir. Isso foi uma das coisas que transformou completamente a minha vida, o meu humor, a minha pessoa. Vocês não têm nem noção. E no evento a gente vai trabalhar exatamente essa questão. E eu até posso fazer um bônus para vocês lá. A gente tá, na verdade, promoção, né, para hoje. Eu já estou aplaudindo pelo público, viu, que vai estar lá. Eu já estou aplaudindo pelo... Então, eu posso oferecer uma reprogramação para vocês, gravada, e vocês vão conseguir trabalhar isso ao longo dos dias, tem que fazer todo dia pelo menos 21 dias, e a gente vai trabalhar de acordo com o campo do evento, né? Então, vamos preparar ele personalizado para vocês. E hoje a gente está com uma promoção também, né? R$150 o valor do tá? A partir de amanhã ele já volta para R$200, então aproveitem. Vocês podem mandar mensagem na DM, pode ser na minha, pode ser da Carla, pode ser da Mari. E vamos fazer essa mudança, porque se vocês estão aqui até agora, é porque vocês querem mudar. E a gente também vai transmitir online, então caso vocês tenham interesse, a gente transmite online, tá bom? E vão receber o áudio da reprogramação da mesma forma. Então, é isso. Pensem realmente em o que eu quero para minha vida. Qual para ir nesse evento? E deixem o coração de vocês aberto. Eu Olha, tenho certeza quando a Tainá colocou, eu quero, gente, quando nós estamos vibrando na frequência da cocriação, não tem que perguntar como. Decide. A Carla sabe disso, nos nossos encontros, eu sempre falo sobre isso. A cocriação, quando você quer ir pela força do braço, mas eu não posso, mas eu não tenho tempo,
Ah, mas eu não tenho dinheiro. Isso é o Não racional. só fala como mostra. Esse racional, se ele não tiver alinhado, ele vira o nosso inimigo invisível. Tá? Então, quando a Tainá trouxe algo importantíssimo, já estamos nos alinhando para os finalmente, eu vou passar a palavra para cada uma se despedir, fazer o convite para o evento do dia 8, né? E ela já tocou aí nesse convite especial, que hoje quem está nessa live pode se inscrever, somente para quem tiver hoje, quem quiser passar para alguém, o evento vai estar com um valor especial para honrar quem está aqui. E se a pessoa não estiver aqui, mas se tiver alguém aqui presente, você pode indicar para alguém. Ok? Então, sustentar essa frequência é realmente nos permitir ser livres e sermos co-criadores. Então, por isso que quem co-cria, não co-cria com a força do braço. Nunca, nunca, nunca. Por isso que é importante o espírito livre. Livre para pensar, livre para sentir. Olha, sentimento, a coerência. Beijo grande, minha mentora, minha mentoranda linda do Piauí, Olete Dourado. Olha aí, tão linda. Uma mulher de jornada que impacta a vida de muita gente no Piauí. Outra mentoranda linda, Lília Paula entrando. Então, que lindo. Entrou aí minha filha Tiziana. Quero saudar tanta gente linda que está aqui nessa live. Então, sustentar essa frequência é viver a nossa vida com o potencial que nos foi dado. Sabe quem nos deu essa autoridade? O Cristo. Ele diz, sois deuses. Sois deuses. Será que você está agindo, você, quem está nos ouvindo, estamos agindo como deuses, com a capacidade de fazer muitas coisas que a maioria das pessoas pode chamar até de milagre. Milagre, o milagre da mudança, né? Porque quando a gente entra no fluxo, na fonte, acontece maravilhas, né? Então, o nosso... É assim que nós alinhamos os nossos desejos, alinhamos a nossa vida, nos curamos, e eu vou passar a palavra para Carla, depois para Tainá. Cada uma vocês se despedem, deixam o convite, reforçam aí o recadinho que querem deixar, porque no dia 8 de agosto será no presencial na Casa Beca, em São Paulo. Então, com a palavra, Adriana Monteiro. Eu quero agradecer a vocês, queridas, que me permitiram estar aqui junto com vocês, é uma alegria. Agradecer a todas, né, que estão aí partilhando com a gente, a Nara, que é aqui da minha cidade, Itabira, Pernambuco, né, de onde eu estou, que está aqui prestigiando desde o início. E deixo o meu convite, a minha palavra é se permitam. Se permitam viver o melhor que Deus tem para você. Porque, como a Mari mesmo falou, o Senhor, Ele nos quer tendo vida plena. E sozinho é muito difícil. Mas ele pode fazer, mas ele quer fazer através de nós, ele quer realizar através de nós. Ele tem as estratégias dele. A estratégia dele, ele coloca através desses que são os missionários deles, né? Aqueles que se colocam à disposição para levar isso para outras pessoas. Então você precisa fazer o quê? Se permitir. Se permitam, se dê esse presente. Beijo grande. Que lindo, Carla. Nara tá mandando um beijo para vocês. Olha, tanta gente linda. Lilian de Paula, maravilhosa, tanta gente linda, são as queridas. Tainá, com você. Gente, muito obrigada pela presença. E é isso, lembrar que nós somos filhos do Criador e temos o direito de vir. E o mundo faz você acreditar que não. O mundo faz você viver no medo, na ansiedade. Não fiquem perdidos nisso, acreditando que é assim que vive, porque não é assim. E hoje o convite está aqui aberto, de portas abertas para você, a sua chance de ter a transformação, a virada de chave, entender, compreender e finalmente ter a vida que você merece. Isso aqui vai trazer muita coisa boa. Eu posso
garantir para vocês que vai trazer muita coisa boa. E é isso, eu espero, se vocês puderem compartilhar com as pessoas, porque isso que tem que ser levado para as pessoas é importantíssimo. Então, é isso. Gratidão, Olha, gente, pela presença. Tainá, a Nica Carmona tá aqui. Eu acho que a gente ligada a você, viu? É isso. Tá convidando também, tá? Vamos nos permitir. Que lindo. Obrigada, Exato. Ni. Olha, que convite lindo que essas duas mulheres amorosas, competentes, já fizeram a vocês, né? Tiziana, ela vai dar um bônus para nós, vai estar conosco também no evento presencial, minha filha. Então, se nós chegamos até aqui, se você chegou até aqui, não foi o acaso. Foi alinhamento, foi frequência. Então, o Sinergia Florescer, ele surgiu para isso. É uma integração trina, não é? Então, ele foi preparado para nós rompermos limites. A Tiziana é expert ali em romper. Ela tem um evento de imersão que ela impacta vidas. Esse final de mês, ela vai estar no Rio Grande do Sul, fazendo a imersão de grande romper. Então, é um momento onde a gente rompe. Nesses momentos presenciais, a gente faz um rompimento. Regulamos emoções, aprendemos a sustentar a frequência e vamos acreditando no poder do amor, no poder da complementaridade, né? Viver experiências profundas. E não é apenas um evento, quero dizer para vocês, é um convite para o seu coração, para um novo tempo. Se você deseja fazer um 2026 diferente, se permita pensar diferente, sentir diferente e tomar novas decisões diferentes, alinhadas com a sua essência. Muitíssimo obrigada. Eu vou deixar as nossas participantes, eu vou deixar essa live salva. Depois eu vou gravar ela no YouTube, vou compartilhar e vou passar para vocês, cada uma que está aqui, pode compartilhar com outras pessoas, com seus convidados. E hoje, uma condição especial, local. Tainá, fale aí do local do nosso evento. Vai ser na Casa Baker, na Aclimação, em São Paulo. O evento acontece das 9 às 13. Vai ter coffee break, vocês vão ganhar bônus, como eu falei, a reprogramação mental, depois gravada, personalizada para o campo do evento. E é isso, pessoal. A gente espera vocês. Vai ser um local muito acolhedor, amoroso. E estamos juntas nessa caminhada, porque mulheres se curam em bando, hein? Em bando. E tem uns mimos muito especiais que quem chegar por lá também vai receber, não é? E quem estiver em várias partes do Brasil, se inscreva, porque, olha, a contrapartida é porque a gente não pode fazer também tudo gratuito, porque não é essa a nossa missão e nós queremos acordar a prosperidade de cada um. Então, é preciso decidir e investir. Decide Tem energia e investe. de troca, né, Mari? Tem que ter troca. A gente não prospera se a gente não estiver acordando essa troca. Por isso, vamos estar juntas. Nós E um novo garantimos a tempo para entrega. cada uma de nós. Beijo no coração. Beijo. E o evento já é um sucesso e será incrível. Chama a Adriana, chama a Tainá, chama a Mari Neves aí, que nós teremos o prazer de explicar para vocês como se inscreve. Enviaremos aí o link e vocês terão acesso também do online e muitos bônus aí, muita coisa boa preparada para quem acreditar. Beijo no coração. Beijo. Linda noite. Vou deixar salvo. Gratidão, queridas. Adriana e Tainá, e as nossas amadas que estão conosco até o final. Gratidão, meninas. Mari. Tchau, tchau. Tchau.